E a aula de hoje é sobre expressões literais. Neste capítulo, nós vamos estudar as diferenças entre as expressões literais, que também são chamadas de expressões algébricas, a diferença entre expressões algébricas e expressões numéricas, como se classificam as expressões algébricas e qual é o significado do valor numérico de uma expressão algébrica. Expressões numéricas e expressões algébricas. Na matemática, muitas vezes utilizamos letras, como por exemplo o A, o B, o X ou o Y, para representar números ainda desconhecidos e escrever simbolicamente algumas sentenças. Então, quando você se perguntar, meu Deus, por que é que tem letra na matemática? Por que é que existem letras na matemática? É só você lembrar que aquela letra está representando um valor que vai ser que é desconhecido, que precisa ser calculado, ou está representando vários números ao mesmo tempo, um conjunto de números, ou está sendo simbolizado em alguma fórmula. Então, essa técnica é utilizada em generalizações como fórmulas e propriedades, como eu acabei de falar. Sempre que o valor representado pela letra variar, ou seja, aquela letra pode representar um valor desconhecido ou pode representar vários números, né? Pode representar um conjunto de números ou pode representar um valor que varia. Então, sempre que uma letra representa um valor que pode variar, essas letras poderão ser chamadas de variáveis. Quando utilizamos letras na resolução de situações que envolvem números desconhecidos, como equações e inequações, elas recebem o nome de incógnitas. Por exemplo, se eu escrevo aqui para vocês essa inequação aqui, temos x menor do que 5. X é uma incógnita. O que é que representa essa incógnita? Essa incógnita está representando todos os números que são menores do que 5. No caso aí, você vai observar no problema se você está considerando o conjunto dos números reais, o conjunto dos números naturais, né? Depende do conjunto. Mas se eu considerar os números reais, então x está representando todo o conjunto dos números reais que são menores do que 5. Quando estamos trabalhando com expressões algébricas, simbolicamente podemos expressar as sentenças em uma balança de pratos que deve estar equilibrada. Então, expressões algébricas muitas vezes são comparadas com o exemplo da balança. O que é que tem que acontecer para que uma balança esteja em equilíbrio? O peso colocado no prato 1 tem que ser igual ao peso que está colocado no prato 2. Vamos supor essa situação aqui, ó, que esse peso que está aqui, esse e esse, eles têm o mesmo peso, mas eu não sei quanto é o peso. Então, eu posso representar esses três pesos aqui com alguma letra, com alguma incógnita. Então, aqui colocou x, ó. Então, esse pesa x, esse pesa x e esse pesa x. Para que a balança esteja equilibrada, o peso no prato 1 tem que ser igual ao peso no prato 2. Qual é o peso total do prato 1? É 40 mais x mais x. Está escrito aqui, ó, 40 mais x mais x. Tem que ser igual a o peso no outro prato, que é 90 mais 25 mais 15 mais x. E com isso nós temos uma expressão algébrica. Outra situação. A figura ao lado mostra um bloco retangular de dimensões A, B e C. Ele usou três letras, três incógnitas para representar o comprimento, a largura e a altura desse bloco retangular. Nós sabemos que a medida do volume de um bloco retangular é dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, essa generalização, essa sentença, pode ser representada por uma expressão algébrica, fazendo A vezes B vezes C. Então, essa fórmula também é uma expressão do tipo expressão algébrica ou também chamada de expressão literal.
Concluindo, então, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática, toda e qualquer expressão matemática que contém números e letras, ou que contenha somente letras, como por exemplo essa daqui. De cada letra aqui representa alguma coisa. Então, uma expressão matemática que contém números e letras, ou contém somente letras, é denominada de expressão algébrica ou expressão literal. Voltando ao exemplo da balança, podemos ainda reagrupar isso aqui, ó. No prato 1, ficamos com 40 mais x é 2x, ou seja, temos dois pesos, cada um pesando x. Do outro lado, se somarmos 90 mais 25 mais 15, temos 130. 130 e mais x. Ficamos com essa expressão aqui ainda menor. Então, através de algumas expressões, nós podemos ainda pegar uma expressão algébrica e deixá-la menor. E através de algumas outras operações, nós podemos podemos resolver, encontrar quanto será esse peso aqui que nós indicamos que mede x. Representamos o peso dele com a incógnita x. Podemos fazer o seguinte, juntar os termos que são semelhantes, ó. Digamos que eu retire x desse lado do prato e retire x desse lado do prato. Se eu retirar um x, aqui tem 2x, se eu retiro um x, vai ficar só um x. E desse lado, se eu retiro o x, vai ficar só o peso de 130. Aí agora, se eu vier aqui dos dois lados da balança e retirar 40. Para manter a igualdade, tudo que eu fizer no prato 1, eu tenho que fazer no prato 2 para manter a balança em equilíbrio. Então, eu vou aqui dos dois lados e tiro 40. Menos 40 desse lado e retiro menos 40 desse lado. Então, esse lado aqui vai sobrar só x. E 130 retirando 40, vai dar 90. Então, com isso, concluímos o quê? Que x é igual a 90. Isso nos diz que cada peso desse que foi representado anteriormente com uma incógnita por representar um valor desconhecido, pesa 90, vale 90. Outra situação é quando trabalhamos com áreas, perímetros e volumes, como eu já citei. Observe que a figura nos mostra um retângulo cujas dimensões são 5 e 3. Se eu for calcular o perímetro, o que é um perímetro? É a medida de todos os lados, é a soma das medidas de todos os lados. Então, vai ficar 5 mais 3, aqui também mede 5 e aqui também mede 3. Então, vai ficar 3 mais 3 mais 5 mais 5. Esse é o perímetro. Então, essa expressão aqui representa o perímetro. Uma expressão que só tem números, não tem incógnitas, não tem variáveis. Uma expressão que só tem números é chamada de expressão numérica. A partir do momento que tiver pelo menos uma variável aí, tiver uma letra, aí não é mais chamada de expressão numérica, e sim de expressão algébrica ou expressão literal. Represente de forma simbólica as frases a seguir. A subtração de três números consecutivos. Primeiramente, vamos tentar representar três números consecutivos. Três números consecutivos são números que estão um após o outro. Então, por exemplo, se eu conheço o número 1, o consecutivo depois dele é ele mais 1, que é 2, e o próximo é esse mais 1, que é 3. Então, para eu representar um número consecutivo qualquer, eu vou usar uma letra. Então, se eu usar x, qual é o número depois de x? O consecutivo a x vai ser x mais 1 e o próximo é x mais 2. Está aqui, ó, três números consecutivos. A letra A, que é a subtração desses três números consecutivos. Então, vou fazer o primeiro consecutivo, o primeiro número, aí menos o segundo número, menos o terceiro número. Tá aqui, ó.
a subtração de 3 números consecutivos. Tem como simplificar essa expressão? Tem. Vamos simplificar. Aqui vai ficar menos x. Aí menos com mais vai ficar menos 1. Aqui vai ficar menos x e vai ficar menos 2. Aí veja, ó, esse x menos esse x podem ir embora. Já que representam um valor igual, então x menos x vai embora. Sobra só esse menos x aqui, ó, menos x. E se eu juntar esse menos 1 com esse menos 2, dá menos 3. Então, representei simbolicamente o resultado que dá somar, subtrair 3 números consecutivos. O quadrado da soma de 2 números. Primeiro, representa esses 2 números. Já que são 2 números quaisquer, representei com 2 letras, por exemplo, x e y, U e V, A e B, as letras que vocês quiserem escolher. Então, eu vou representar esses 2 números como sendo A e B. Ele quer o quadrado da soma, então é a soma dos dois, está aqui a soma dos dois. O quadrado da soma, então eu vou fechar a soma e colocar o quadrado aqui fora. Então, eu representei o quadrado da soma de 2 números quaisquer. A soma dos cubos de 2 números. Então, ó, eu tenho que escolher 2 números, representar 2 números, depois fazer o cubo de cada um dos números, depois fazer a soma. Aqui fizemos o quê? Escolhemos 2 números, fizemos a soma, depois o quadrado. Então, primeiro escolha 2 números, por exemplo, x e y. Agora faça o cubo dos 2 números, vai ficar x ao cubo e y ao cubo. E a soma dos cubos é só eu colocar aqui o sinal de mais. Então, essa é a expressão que representa, a expressão algébrica que representa a soma dos cubos de 2 números. O perímetro de um triângulo é 36 decímetros, então. Imagine que nós tínhamos um triângulo. O triângulo tem 3 lados, a soma dos 3 lados é 36 decímetros. Esse é o perímetro. As medidas são expressas por 3 números inteiros consecutivos. Então, vamos representar aqui cada lado com 3 números consecutivos. Use a variável, a letrinha, a incógnita que você quiser. Então, por exemplo, se eu disser que esse aqui mede L. Então, o próximo lado consecutivo a ele vai medir L mais 1, já que são 3 números consecutivos, e o próximo vai medir L mais 2. Então, o perímetro é a soma dos 3 lados. Então, eu vou somar os 3 lados consecutivos. L mais 1, L mais 2. E tudo isso é para dar 36. Agora, percebam, L mais L dá 3 L's. E 1 mais 2 dá 3. O 1 mais o 2. O 3, ó, lembrem-se da balança. Eu tenho um 3 aqui. Se eu retirar 3 dos dois lados, ou simplesmente pegar esse mais 3 que está aqui e passar para o outro lado. Se ele passa para o outro lado, eu tenho que lembrar de trocar o sinal. Então, está 3 positivo, vai passar para o outro lado 3 negativo. Então, vai ficar 3L igual a 33. O 3 que está multiplicando L tem que passar para o outro lado como seu inverso. Então, se está multiplicando, o inverso é dividindo. Então, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. E o L aqui é igual a 11. Então, ó, um lado mede 11, o outro vai medir 11 mais 1, que é 12, e o outro lado vai medir 13.
Por que é que eu assinalei 11? Porque ele pergunta, assinar a alternativa que apresenta quanto mede o menor lado. Então, ó, veja, esse aqui então vai medir 11, esse que é 11 mais 1 vai medir 12, e esse que é 11 mais 12, mais 2 vai medir 13. Então, o menor lado é esse que mede 11. Observe a figura a seguir, cujas dimensões são dadas em centímetros. Escreva a expressão algébrica que representa a área dessa figura em centímetros quadrados. A área, nós sabemos de um setor retangular, nós temos que fazer base vezes altura, ou então comprimento vezes largura. Temos duas figuras aqui, então a área total vai ser a área desse quadrado, faça comprimento vezes largura, vai ficar x vezes x, mais a outra área desse setor aqui, ó, comprimento vezes largura, 2 vezes 3, 2 vezes 3 aqui. Então, perceba a área, a expressão que vai representar a área, x vezes x. É a mesma coisa de eu ter x ao quadrado, porque você mantém a base e soma os expoentes, 1 mais 1. E 2 vezes 3, 6. E tudo isso aqui é para ser dado, tem como unidade de medida centímetros quadrados. Vamos entender agora o que é o valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Então, considere a seguinte situação. Você tem um retângulo cujas dimensões estão sendo representadas por x e por y. A área do retângulo nós não fazemos comprimento vezes largura ou base vezes altura. Então, a área do retângulo pode ser escrito como sendo x vezes y, em que um é o comprimento e o outro é a largura. Isso é uma expressão algébrica. Mas a partir do momento que eu falo o seguinte para você. Quando o comprimento do retângulo é 5 centímetros, vamos botar aqui x igual a 5 centímetros. E quando a largura é 3, y igual a 3, você consegue calcular a área. Quanto é que vai ser a área? Vai ficar, bota no lugar do x, o x mede 5, eu coloco 5 aqui. O y mede 3, eu coloco 3 aqui. 5 vezes 3 dá 15. Então, fica a área igual a 15 centímetros quadrados. Então, perceba, aqui não tem mais incógnita. A partir do momento que não tem mais incógnita, a gente tem apenas um número, ou seja, tem apenas um valor numérico. Então, o valor numérico de uma expressão algébrica é o quê? É quando você tem uma expressão algébrica e o problema lhe fornece quanto equivale àquela incógnita, àquela variável, e você substitui e consegue calcular um resultado para a expressão numérica. Então, esse resultado é chamado de valor numérico. Então, temos a expressão algébrica para representar uma situação e podemos substituir as variáveis por números para efetuar as operações indicadas. Obtemos o valor numérico dessa expressão. Classificação de expressões algébricas. Como é que classificamos as expressões algébricas, também chamadas de expressões literais? Você tem que observar a incógnita ou a variável. Onde está a variável? Como é que ela está se apresentando na expressão algébrica? Isso vai lhe dizer que tipo de expressão algébrica se trata. Então, veja só, quando nós temos a variável aqui, sendo somada, multiplicada, ou aqui, sem conter frações que a variável esteja no denominador, então nós dissemos que é uma expressão algébrica racional inteira. A característica é não contém variável no denominador. A variável aí pode estar sendo subtraída, somada, multiplicada, pode estar sendo elevada ao quadrado, certo? Então, só não pode estar na posição do denominador. Então, quando não tem nenhuma variável contida em algum denominador, as expressões são classificadas como inteiras. Se houver, como esses dois exemplos aqui, alguma variável presente no denominador, aí nós chamamos isso aqui de expressões algébricas racionais fracionárias. E quando temos uma variável dentro de uma raiz, aí nós chamamos de expressões algébricas irracionais.
Para que uma expressão algébrica racional fracionária represente o número real, o denominador deve ser diferente de zero, ou seja, a partir do momento que tem uma variável aqui no denominador, nós temos que lembrar que ela pode assumir todos os valores com exceção de um número, ela não pode ser zero. Então, essa variável, o único valor que nós não podemos substituir no lugar desse x é o zero, porque não existe divisão por zero. E para que uma expressão algébrica irracional, que aqui tem raiz, represente um número real, o radicando deve ser maior ou igual a zero. Ou seja, aqui dentro, qual é a restrição? Por exemplo, é uma raiz quadrada. Então, aqui dentro, eu não posso colocar x como sendo um número negativo, porque o resultado aqui de dentro vai dar um número negativo e não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, eu tenho que me lembrar disso. Já que se trata de raízes, eu tenho que me lembrar das propriedades de raízes no momento que eu estiver fazendo o cálculo. O x aqui, eu só posso substituir números de 0 em diante. Um polígono de 6 lados apresenta 4 lados de comprimento x e 2 lados de comprimento x mais 1. Representa o perímetro desse polígono usando expressões algébricas. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. São 6 lados. Aí ele fala que 4 lados medem x, então vai ser x mais x mais x mais x 4 vezes, ou então escrevo 4 vezes x, mais 2 lados que medem de comprimento, né, x mais 1. Ficamos aqui com 4x fazendo distributivo. É 2 vezes x, vai dar 2x, 2 vezes 1 dá 2, 4x mais 2x vai dar 6x mais 2. Então, encontramos uma expressão algébrica que representa esse perímetro. Encontramos uma fórmula para calcular o perímetro desse polígono. AB. Calcule o valor numérico do perímetro para x igual a 10 e para x igual a 12,5. Se o x for 10, na nossa expressão vai ficar 6 vezes 10 mais 2. 6 vezes 10 dá 60, 60 mais 2 dá 62. E se o perímetro for 12,5, então no lugar do x eu vou colocar 12,5. Então, 6. Então, 6 vezes 12,5 vai dar 75. E 75 mais 2 dá 77. Observe a figura a seguir, cujas dimensões são dadas em centímetros. Escreva a expressão algébrica que represente a área dessa figura em centímetros quadrados. Depois suponha que x é igual a 6, y é igual a 3 e calcule o valor numérico dessa expressão. Então, a área. São duas áreas para eu somar. A área desse vai ficar o comprimento vezes a largura, então vai ficar 8 vezes x mais essa outra figura vai ficar 3 vezes o y. Então, achei aqui já a nossa expressão numérica para calcular a área. Se o x for 6 e o y for 3, quanto é que vai ficar essa área? Vamos ficar com 8 vezes o valor de x, que é 6, mais 3 vezes o valor de y, que é 3. 8 vezes 6 dá 48. 3 vezes 3 dá 9. E aqui ficamos com 48 mais 9, que dá 57. 57 centímetros quadrados. Em uma lanchonete, para agilizar no momento de registrar os pedidos, os funcionários criaram um código para os 3 combinados vendidos.
O combinado 1 custa R$17,00, o combinado 2 custa R$18,50 e o combinado 3 custa R$21,90. Se comprarmos dois combinados 1, se você comprar dois combinados do 1, você vai pagar 2 vezes 17. Três combinados 2. Se você comprar três combinados 2, você vai pagar 3 vezes R$18,50. E se você comprar um combinado do 3, então você vai pagar apenas 1 vezes R$21,90. Qual é o valor total gasto? Aí agora você só vai somar. Aqui dá 34, 2 vezes 17, 3 vezes 18,5, ou R$18,50. Dá 55,5 mais 21,9. Aí o total vai dar 111,4. Então você pagaria R$111,40. Se comprarmos X do combinado 1, Y do combinado 2 e Z do combinado 3, qual é a expressão algébrica para que representa esse gasto? Então, se eu compro X do combinado 1, eu vou pagar X vezes 17. Então, vai ficar 17x. Mas, se eu compro Y do combinado 2, então eu vou pagar pelo combinado 2 Y vezes 18,5. Então, 18,5 vezes Y. E se eu compro Z quantidades do combinado 3, pelo combinado 3, nós vamos pagar Z vezes 21,9. Então, essa é a expressão que representa o gasto para essa compra. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir a aula até aqui. Um abraço a todos. Fiquem em casa, se cuidem, estudem e até a próxima aula.